pessoas, eu sou a Glizzy e hoje estou aqui para indicar um livro que eu li recentemente e que eu gostei muito mais do que eu esperava. Mais que isso mesmo, esse é o nome do livro. Mais que isso, do Patrick Ness. É o segundo livro que eu leio do Patrick Ness, mas é a terceira história que eu leio do Patrick Ness, mas é a quarta história que eu sou apresentada de Patrick Ness. Ficou confuso? Então peraí, deixa eu te explicar um pouquinho como foi que eu segui a ler mais que isso. Esse ano ainda, eu resolvi ler um livro chamado... Como era mesmo o nome dele? Cadê só vocês? O livro que eu até falei, saiu um vídeo recentemente, né? Porque eu tô um pouco atrasado com esse tipo de vídeo. Mas é de leituras do mês. E acho que foi no mês de maio. Eu li um livro chamado The Rest of Us Just Live Here. Não tem tradução, porque ele ainda não foi publicado no Brasil. Olá, editoras, vão publicar essa maravilha logo? Esse cenário? Obrigada. E vai contar a história de um menino que vive nessa cidade onde todo mundo tem, tipo, alguma super história de YA. Então ele vai brincar bastante com isso. E eu adorei a história porque, tipo, além dele brincar bastante sobre os clichês de YAs que existem, ele tem uma história, sabe? Ele não vai, tipo, só ser uma sátira. E isso foi muito legal. Aí, se você também não sabe, Patrick Ness escreveu um conto de Doctor Who, que é o conto que tem os negócios das falas, das línguas. E esse conto é muito legal, tipo, pra mim é o melhor conto do livro, ele só perde, assim, porque eu adoro muito, tipo, como que é o conto do 10º Doctor. Só que, gente, esse conto é maravilhoso, tipo, eu acho que se não fosse por causa do conto do 10º Doctor, tipo, eu falaria que é o meu conto favorito. Mas, tipo, é de longe o melhor conto que eu já li, tipo, a melhor história que eu já li de Doctor Who. E é tão pequenininho, desculpa, mas sabe, ele é tão pequenininho, desculpa, e eu gostei bastante. E aí, tipo, se você não sabe, o Patrick Ness, ele escrevia um spin-off de Doctor Who chamado Class, que eram uns adolescentes que viviam nessa escola, onde também tinha meio que uns negócios lá que parecia os aliens dentro de uma história toda lá, do menino com a mulher e tal. E, tipo, era bem legal. Eu sei que não terminei de assistir, mas, gente, eu realmente gostei daquilo. Tipo, era bem interessante. Acho que o Patrick Ness, ele sabe muito bem como brincar com isso. E esse é o ponto, o Patrick Ness, ele sabe muito bem como construir uma história pro leitor. Não é só o fato de que, tipo, nossas ideias dele são legais, mas ele sabe muito bem como construir a história de um jeito diferente, sem ficar, tipo, uma coisa, nossa, já li isso antes. E que também ele vai trabalhar alguns assuntos que são pertinentes. Então, mais do que isso, a gente vai acompanhar a história de um menino que o livro começa aí, tipo, gente, isso daqui é contracapa do livro, tá? O livro começa com o garoto morrendo, e aí, tipo, ele acorda, e aí ele tá nesse lugar deserto, ele tá tipo, o que aconteceu? Basicamente é isso, sério. E a cada momento que você vai lendo o livro, você vai descobrindo que, tipo, é mais do que uma historinha do menininho que morreu. Aí, tipo, é mais uma historinha do menininho que tá tentando descobrir o que aconteceu. Mais uma história dos... Então, a cada ponto, assim, existe um ponto fixo no livro que ele vai explicar porque o título do livro é esse. Então, o livro é dividido, acho que são 4 partes. E, assim, cada parte você fica tipo, é mais que só isso. Então, foi isso que eu gostei bastante. A gente vai acompanhando a história desse personagem principal que tá tentando descobrir, tipo, porque ele morreu, ele lembra da família dele. Aos poucos ele vai tendo lembranças de tudo que fez acontecer o que aconteceu. E eu gostei muito desse livro justamente por causa disso. Eu esperava que fosse só mais uma história, que fosse envolver mais, tipo, depressão e tudo mais. E, sabe, tipo, coisas mais polêmicas nesse sentido. E eu encontrei um livro que ele vai trabalhar de um jeito muito mais simples esses discursos, né, tipo, essas situações. Mas ele também vai falar sobre outras pessoas e sobre outros problemas. E ele vai trabalhar também, gente, com uma coisa chamada distopia e ficção científica. Assim, nem é um livro pra mim, né? Porque eu não amo ficção científica, eu não amo distopia. Então, vocês já entenderam o livro. A gente vai meio que descobrindo junto com o personagem o que tá acontecendo. E ele constrói isso de uma forma tão interessante que não fica aquela coisa massiva de, nossa, eu vou acompanhar mais um personagem que perdeu a memória e precisa lembrar quem que é. Ou, tipo, mais um personagem que tá entrando numa história que ele não sabe nada acontecendo e ele vai virar herói. Então, tipo, o legal dessa história é justamente isso, porque não tem nada disso. A gente tem um personagem principal que, tipo, podia ser eu ali, sabe? Tipo, a única coisa que eu acho que seria diferente é que eu não ia conseguir correr tanto, mas é a vida. Não é assim. E então, é tipo justamente isso que deixa esse livro
tão maravilhoso que assim você consegue se relacionar com todos os personagens do livro. Sim, eu disse todos os personagens do livro. Você passa raiva, sabe, em algumas partes, você tipo, vai ficar muito puta em alguns momentos também. Mas acho que tudo isso faz meio que parte ali do que tá acontecendo, sabe, da história. E também é um pouco de você sentir, você conseguir, você tá tão conectado com a história desse personagem principal que você, tipo, fica irritado nos mesmos momentos que ele fica irritado, sabe? Então é uma coisa bem legal e interessante de se trabalhar e ler aqui. Então, enfim, né, era pra ser só um videozinho curtinho mesmo, eu falando, tipo, porque eu gostei tanto de ler mais do que isso do Patrick Ness. E, gente, esse é o vídeo. Se você leu esse livro, pelo amor de Deus, vamos conversar sobre ele, porque ele é maravilhoso, né? Você gosta muito dele. E então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele gostei. Se inscrever no canal, tem vídeo toda terça e sexta, ou quarta e sábado. Sempre assim, mais ou menos. E então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!